Olá, meus irmãos, meus amigos, paz de Cristo Jesus para você que nos acompanha. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, você, minha irmã. Aquele abraço, que Deus abençoe a todos vocês, amém? Hoje nós vamos estar falando o que é que uma mãe não faz por um filho, né? Louvado seja Deus, está aí nosso WhatsApp. Obrigado a você que tem acompanhado nossas matérias, né? Nossos comentários. Continua se inscrevendo no nosso canal e entrando em contato aí conosco, certo, gente? Deus abençoe você. Quero estar mandando um abraço aí para nossa amiga Simone aí de Passagem Funda, né? Deus abençoe você, minha irmã, sua família, certo? Obrigado mesmo por estar nos acompanhando, certo, galera? É isso aí, galera. Se inscreve no nosso canal, interage aí, vamos aí falar da palavra de Deus, né? Então, o que é que uma mãe não faz por um filho? Tá aí nosso WhatsApp, como falei, tem um QR Code também. Nós deixando nossa matéria aí, né? Nosso QR Code. Às vezes você procura para que serve o QR Code, irmão Orlando? Irmão, a gente deixa aí se alguém querer nos ajudar, é, abençoar esse trabalho, nos ajudar aí, no, contribuir, né? Pois precisamos, né? Se Deus tocar no seu coração, alguém uma hora passar, todo o nosso começo da matéria tem aí, certo? Gente, então hoje nós vamos estar falando um pouco o que é que uma mãe não faz por um filho, certo? É, a gente vê aqui no livro de Reis, quando o profeta ali, ele pede, né, aquela viúva que trazesse um pouco de pão, logo ela fala, viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo pequeno tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, né? É, louvado seja Deus. E vou preparar para mim e para meu filho, né? Para que o comamos e morramos. Então, é, Então aquela mulher, ela não. O que é que uma mãe não faz, né? Quando o profeta ali pede, ela não estava preocupada se o profeta estava com fome, não. Ela queria saber o que ela ia fazer pro filho dela, né? E eu te procuro, e hoje em dia, você acha que mãe que é mãe mesmo, as pessoas. Uma mãe tá preocupada com Copa do Mundo? Tá nada, meu amigo, né? Se ela não tá, imagina eu. Fala a mesma coisa, certo? Gente, hoje em dia a gente vê, né? É tanto entretenimento, isso aí mais é para cobertar de coisa tão errada, tanta coisa complicada, tanta mãe precisando de medicamento para o seu filho. Às vezes, muitas pessoas vão achar que isso aqui é uma conversa que não tem relevância. Problema seu, né? É problema seu. Para mim, aí você fala, irmão, mas tem crente que fala de time, que torce, né? Isso não é de Deus, meu irmão. Não é de Deus, né? Isso aí não tem nada a ver com a obra de Deus, né? É, e falar muitas vezes, mas então o crente não podia se meter nem em política, nem em jogo de futebol, uma coisa é diferente da outra. Quando o crente ele fala sobre política, é que ele quer alguém para defender as pautas dele, algo melhor, ter saúde, ter boa escola, educação, é algo diferente uma coisa da outra. A Bíblia não fala nada sobre jogo, a Bíblia não cita nada, né? Sobre política, a Bíblia fala que José foi governador ali, né, do Egito, defendeu seu povo, né, um bom governador. A Bíblia fala sobre bebidas, mas sobre jogos você não vai ver na Bíblia falando sobre isso. Então, hoje a gente está falando o que é que uma mãe não faz. Então, a pergunta que eu te faço, você acha que as mães vai estar preocupado com Copa do Mundo? Tá nada, né? E certíssimo, né? E besta quem tira um centavo, não tem nem o que comprar, o que comer, para comprar caro uma camisa do Brasil, porque se o Brasil ganhar ou perder, nós continuamos a mesma coisa. Continuamos na mesma pobreza, na mesma miséria, na mesma briga, vai morrer muita gente por causa de bestagem, né? São coisas aí, irmão, é bom pro jogador, enche mais o bolso, né? Outra hora é tanta coisa que é só para movimentar um dinheiro que ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, que não ajuda nada no país, não ajuda nada, né? Muitas vezes a gente já está de saco cheio de tanta palhaçada, tanta pataquada, e muitas vezes tem uma pessoa falando em jogo, em vez de falar mais da palavra de Deus. Eu não me enquadro muito nesse quadro aí, não, certo? Talvez você pode até não concordar comigo, né?
Isso é um direito seu e problema seu também, né? Muitas vezes a gente já anda de saco cheio com muitas coisas, muitas heresias. Ah, mas tem pastor aí que fala futebol, tosse, isso não é de Deus, né? Ah, mas acontece milagre, irmão. A Bíblia nos fala aqui no livro de, vamos ver o que a Bíblia fala sobre o livro de sobre essas pessoas. Ó, aqui em Mateus, capítulo 7, verso 22, diz assim: muitos me dirão naqueles dias: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome. Amém. Né? E em teu nome expulsamos demônio. Porque o nome de Jesus tem poder. Né? Não é o nome de quem está. Irmão, mas nós curamos, fazendo maravilha, fala aqui também, no nome de Jesus. Mas isso não quer dizer salvação. Certo? Não quer dizer salvação. A Bíblia não fala que muitos iam naquele dia chegar a falar que curou, expulsou. Então tem muita gente enganada. Ah, meu pastor é crente, torce pro Palmeiras, torce pro Corinthians. Irmão, isso aí nada a ver com a vida do cristão. Sinceramente, com os ensinamentos de Jesus, não tem nada a ver. Certo? Eu não tem nada a ver. Eu sei que hoje em dia o que o mundo quer, entretenimento, é isso mesmo. Por isso que muitas igrejas cheias, não é eu querendo ser santarrão, nada não. Não conta você. Às vezes se eu chegar numa casa, tá um jogo de futebol passando, a gente senta, eu troco ideia com um amigo ali, ou com um irmão, né? Mas aquilo para mim é a mesma coisa de eu não estar vendo nada. Tá ligado ali, né? Então, não vou chegar e falar, ah, não, isso aqui não, isso aí eu não tenho esse mau costume, isso aí é falta de ética, né? Então, jamais eu chego na casa de um irmão, quer assistir, se estiver assistindo, nós assiste. Mas não que pra mim aquilo ali tá me fazendo vantagem nenhuma, que eu não paro o meu tempo. Pra isso aí mesmo, não. Eu não paro o tempo, né? E muitas vezes não nos traz alegria nenhuma, são entretenimento de bestagem mesmo, é coisa do mundo para encobertar tanta atrocidade que está acontecendo no mundo, mas o povo fica cego. Você vê tanta gente, moço, chega uma época dessa aí, é tanta alegria besta, a pessoa chega num portinho desse aí, não tem, muitas vezes dá um dipirona falso. Dipirona falso. Não é nem daquele dipirona que a gente compra na farmácia, tem dois tipos, tem um genético e tem o dipirona mesmo que a gente compra na farmácia, que é mais um dipirona original que eles dão na farmácia, são aqueles genéricos que eles fazem um dipironinha ali, vai para cá, né? E hoje em dia a gente vê muitas vezes pessoas que poderiam, não, porque se o mundo se revoltasse numas épocas dessas, vamos cuidar, porque o mundo não está muito para essas coisas, não, principalmente o Brasil, nosso país, um país de tanta pobreza, tanta miséria, quanto muito está essa parte, porque a internet, a tecnologia, a televisão, eles mostram mais isso aí, que é para fazer essa coisa, encobertar um pouco essa tanta coisa, né? Mas eu te procuro, irmão. Quantas mães não estão chorando, querendo seu filho ser transferido para um leito, né? Sendo maltratada nesses postos de saúde. Eu já fui um desse. Hoje em dia a gente não pode filmar, a gente vê que estão proibindo as pessoas. Então, quando eu falo da política, a política, eu posso falar da política, eu quero uma pessoa que muda meu país, que dá a voz da gente falar, você mostrar a realidade, né? Hoje em dia a gente vê na nossa cidade mesmo. Eu se tiro pelo meu município. Você vê, de vez em quando, tem alguns vídeos bestas de alguns vereadores. Coisa tá, o buraco, o corpo tá emburacado, mas não vai para cima do problema, não filma não fiscaliza um postinho de saúde, não fiscaliza. As máquinas velhas tudo enferrujada. Eu falo que eu já entrei em posto de saúde, né? É assim, de ver aquelas máquinas velhas enferrujando, certo? Aquilo ali pega até um microbe na pessoa. Então, irmão, sinceramente, o Brasil está cansado. A gente verdadeiramente, quem serve a Deus verdadeiramente, está cansado, tá de saco cheio de tanta pataquada, de tanta enganação do mundo corrupto que nós vivemos. Né? Tá aí essa patifaria toda, essa palhaçada. Eu posso dizer uma palhaçada. O Brasil, tanta festividade aí, muito, daqui para lá, muito não vai ver nem a Copa chegar ao final, que muitos morrem. Né? Muitos, muitos morrem, não vai ver nem a final. Né? Então, chega aí, é muita cachaçada, outro senta o pau em outro, é facada, é tiro. Se nós que já tá fora dessa pataquada desgraçada, vivendo num país
que vê na mesma hora, na mesma hora que estamos vivos, pensar que não é perigoso, não está nem pro lado disso aí, vai passando numa rua dessa aí, pensar que não, você é atingido, né? Então, não temos justiça, tudo uma corrupção desgraçada, o mundo está de mal a pior, como diz na palavra de Deus, Mateus, nós estamos nos fins dos tempos, certo? Estamos no fim dos tempos, e hoje a população cega, mano, cego. Até as pessoas que dizem que é cristão estão cegos também. Estão cegos, né? Cego, assim, muitas vezes, porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo de angústia, de sofrimento, de dor, né? Vira e mexe, você vê a pessoas, como se diz, pessoas chegam num portinho desse aí, a pessoa que ganha bem era para atender os pacientes, bem, não atende, né? Hoje em dia, eu te falo a verdade, nas eleições passadas de, de prefeito, né? Vem umas pessoas aqui na minha casa, vereadores, né? Ah, irmão, se nós ganhar, vai multiplicar, vai melhorar o centro de saúde, coisa e tal, né? Aquele papo, né? Eu falei, irmão, nem muito nem postinho de saúde eu sou de. Ah, o irmão é uma pessoa saudável, né? Eu falei, não é saudável, não, porque tem hora que a gente vai passar estresse, passa mais raiva, entendeu? Nessas épocas é isso e aquilo, porque é desse jeito mesmo, irmão. Desse jeito, né? Graças a Deus a pessoa não ganhou. Falar logo assim, é graças a Deus, porque também é falso. Pessoa, e é crente também, pessoas que pregam assim, não tem nada a ver. Falsidade tremenda, né? Então, galera, é muito saco cheio, a gente já tá de saco cheio de tanta patifaria, tanta palhaçada. Eu sei que a gente não pode ser, né? Muitas vezes, assim, a gente vê essas coisas aí, muito, sei lá, para crente mesmo, para pessoa que prega o evangelho de Jesus Cristo, tá no meio de certo tipo de coisa, não é muito, não é, não é favorável, não. Talvez você, se algum de vocês vê aí que acompanha meu canal, né, às vezes não querer concordar, ou tal, não gostar, mas muitas vezes tem coisa que a gente vê que não é muito do estilo do cristianismo, da palavra de Deus, certo? Então, como eu estava dizendo para vocês, o que é que uma mãe não faz por um filho? Né? Faz de tudo. Né? Você acha? É porque nessa época assim a mídia não mostra, mas mostra mais só a fantasia, cobre, né? Passa uma cortina, uma fumaça nessa coisa que o mundo, com certeza, quanta gente triste aí que essa Copa do Mundo aí não está fazendo diferença para isso aí. Esse filme é só aquelas pouquinho de pessoas que estão com aquela alegria boba, assim, muitos aí, né, que faz parte também do sistema, que mama também no sistema, e a classe mais pobre que precisa de, de, uma, de um atendimento médico, né, principalmente a saúde. Muitas vezes, gente, hoje em dia as pessoas não vão na saúde, porque quando você vê muita propaganda de graça falando sobre saúde, a gente fica até com medo, dá até medo. Você vê o governo lhe pedindo para você, porque tá de graça, vai vacinar, vai fazer isso. Ninguém não dá nada de graça. Não se preocupe com a saúde do ser humano. Isso aí é propaganda enganosa, mentirosa. Né? A gente vê muita gente aí morrendo, porque uma que mata mais é a fome. Né? Um governo que nós vemos aí séculos e séculos e as pessoas continuam na miséria, na pobreza, morrendo de fome. Certo? Então, a gente torce para que Deus coloque pessoas de consciência, né, que, que abençoa nosso país, né, apesar que a esperança é pouca para o final dos tempos que nós estamos vivendo, o mundo cada vez mais é miséria, é lamentação, é indignação, né, muitas vezes a pessoa não pode falar a verdade hoje que você é preso. Se a gente chega com um aparelho celular desse perto de um postinho de saúde, na mesma hora é segurança, porque já fica tudo um pé atrás, porque vai mostrar a realidade. Eles não querem que mostre, né? Esse negócio de impedir a imagem é isso. Você vai num colégio desse aí, Deus o livre. Ninguém quer que mostre, né? Então, eu já tive, né, faz muito tempo, algumas imparcialidade com algumas pessoas de mostrar a realidade, né? E a gente vê que muitas vezes a gente não é muito bem-vindo por essas pessoas, estou pouco me lixando, eu estou pouco me lixando, né? Isso aí a gente está pouco se lixando, que isso aí vamos ver, né, se eles vão morrer, vai levar esse dinheiro, hoje em dia a gente vê essas pessoas aí, fala
de uma pessoa, de um partido, um político desse aí, parece falar mal, meu Deus do céu, tá falando. Você pode falar mal da palavra de Deus, pode escandalizar, falar isso e aquilo, mas se você falar mal de qualquer um capiloto desse aí, meu irmão, você tá. Como que se fala? Ah, não, isso aí é discriminação, é não sei o quê. É tanta gente, é tanta encheção de saco, velho. É tanta encheção de saco, sabe? Nós estamos vivendo num mundo abandonado, tudo largado, criança no meio do pó, a escola poeira, é lama, né? Tudo isso aí. E não adianta vereador ficar com medo de fiscalizar, não, que é pouco. Hoje em dia ainda tem. Eu vejo, eu acompanho pela internet aí, algum até que eu votei de deputado, né? Que está fazendo um ótimo trabalho, né? Então, que vai para cima do sistema é pouco, principalmente no estado da Bahia é pouco, né? A fiscalização mesmo para ir para cima. Alguns falam mais dessas bestagens, vai lá e é briga entre eles mesmo, principalmente aqui no município, né? De aqui da nossa cidade aqui, eu não vejo nenhum candidato pode falar isso aqui vai fazer alguma coisa, é tudo a mesma coisa. Eu vejo alguns bobão aí bestalhado postando foto de alguém que é o próprio prefeito, e tal, tudo farinha do mesmo saco, tudo farinha do mesmo saco, certo? Eu mesmo, de por mim mesmo, não faz questão sobre isso aí não, né? Sobre sobre agora ainda bem, né? Sobre a política agora de que nós temos que escolher pessoas lá de cima, pessoas que vai melhorar, porque não adianta, irmão, essa briguinha besta dentro de município, se não mudar lá em cima em Brasília, da onde vem o mandato mesmo, continua essa mesma bobagem, essa bestagem. Enquanto isso, o povo morrendo, né? E muita gente ainda enganada, certo? Eu não me empacotou com certo tipo de hoje em dia a gente vê de do evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado muita assim não está sendo um evangelho assim irmão que era para ser, certo? A gente vê que essas pessoas muito deles também querem entretenimento. Ah, não vou falar de política de jogo não, senão a igreja não vem tal gente assim e tal e tá dessa jeito. Então a palavra de Jesus Cristo está aí, meu irmão, minha irmã, você mãe que sofre de ver seu filho, levar seu filho para ser consultado, levar é, para passar, né? Aqui ninguém não fala nem nada. Precisar de um neurocirurgião, meu amigo, você tá ferrado nesse lugar. Eu falo que eu precisei uns tempos atrás, se não é Deus entrar com providência na vida da minha filha, né? Eu, se não fosse a Jesus Cristo que Deus colocou as mãos, né? E graças a Deus o problema foi resolvido, né? Foi algo, eu conto com as orações dos irmãos de oração de monte, sou grato a meus queridos irmãos. Eu acredito muito, irmão, no poder de Deus. Eu acredito na oração. Quando eu peço oração para um cristão, para um amigo que vai para o monte, que ora, ou na igreja, se eu estou pedindo é porque eu creio, né? Quem faz o mover da gente é a nossa fé. Não adianta você querer uma oração se você não tem fé. Primeiramente, você tem que pedir algo que você tem fé. Quem vai lhe curar é sua fé, né? Mas Deus honra sempre aqueles que têm um compromisso com eles, né? E vai continuar honrando, irmão, porque o mundo vai estar de pé, o mundo está de pé, né? O mundo ainda está de pé. Então, enquanto existir esse mundo, vai ter muitas pessoas é, ruins, sim, mas ainda, mesmo passando na peneira, que nem você garimpar diamante, né? Que às vezes você passa, né? Dá não sei quantas peneiradas, passa aí uma pedrinha pequenininha de diamante. Hoje em dia está a mesma coisa do nosso povo aqui nessa terra, quando se trata da palavra de Deus. Mas ainda tem. Eu, graças a Deus, tem hora que muitas vezes tem hora que bate aquele desânimo, assim, em algumas coisas. Não estou falando nem da não, em algumas coisas, né? Mas a gente vê que o mundo que nós estamos vivendo, principalmente você que está nos caminhos do Senhor, não existe outro caminho. Não existe, né? Não existe. E daqui para pior, porque essa falação, essa mentiraiada pode até ser, Deus abençoe. De Jesus é de colocar as mãos sobre o nosso país, que é de dar uma de entrar alguém, é claro que eu vou torcer para alguém, entrar alguém que vai é, é, não resolver toda a situação, que não dá também para resolver a situação do Brasil num piscar de dedo assim, não dá, porque o mal enraizou muito. O mal enraizou. O mal enraizou, meu irmão.
E muitas vezes tem aquelas pessoas, né, que são essas pessoas, irmão, tem tanta gente falsa, né, que aproveita o embalo, assim, de estar falando mal de pessoas que muitas vezes não merecem e pega, assim, um embalo, certo? É desse jeito. A gente vive num mundo é, de falsidade, principalmente quando se trata dentro da política, né? Quem não é falso com ninguém sou eu, que eu não dependo de, não ando é, muito puxando o saco de ninguém na minha casa, nem cá sujeito tá falando essas coisas, né? Então, mas eu tenho orado a Deus pela vida das pessoas de bem, que ainda quer uma melhora para o nosso país, né? Que quando nós estiver aqui batendo, pestando em cima dessa terra, né? Respirando, nós dependemos, né? Lutando, trabalhamos, né? Nós sabemos que está longe dessa realidade acontecer, mas vamos continuar tendo fé, né? Também não vamos desesperançar, porque tem tanta gente aí, irmão, tem pessoas aí que tá tão triste da vida, tem pessoas que, por isso que tem gente que, quanta gente fala assim, tem milhares de pessoas presas dentro de casa, querendo ceifar sua própria vida. Porque se você não tiver a palavra de Deus, tem hora que bate tanta angústia nessas pessoas, que olha para um lado, olha para outro, não sabe mais. Você está pensando o quê? Essa festança que está aí, quanta gente não está aí aprisionada dentro de casa, irmão, sem saber se pudesse dar um fim, sumisse do planeta, assim, num piscar de olho, certo? A pessoa sumia, certo? Então, não tem lá essas alegrias de bestagem, isso aí é mais entretenimento de bestagem, muitas coisas acontecendo aí, certo? Então, quanto muitas mães fazendo de tudo, né, pela saúde do seu filho, é, preocupada até numa época dessa aí, porque chega um dia desse aí, você, com certeza, você, se num dia normal já tá difícil você ir num portinho desse, num médico desse aí, se chegar um dia desse aí que tá um panavoeiro desse aí, um, um trem desse aí que não dá nem pra falar que diabo é isso aí, né? É, se você precisar de um atendimento, principalmente quem é pobre, tá mais fácil você morrer lá, abandonado, sem um socorro, do que o cara largar de estar com o olho telado aí, ver a seleção mais uma vez, passar vergonha, como tem passado, né? Como tem passado nas últimas vezes, que nem aconteceu nos últimos jogos aí, que então o povo quer dinheiro, quanto muitos bestalhados estão aí se matando, né? Isso é coisa mais mesmo para fazer gerar essa cortina de fumaça, né? Vamos supor o que o nosso país está passando e que o mundo está sofrendo a, é, como que é a injustiça, né? De o que traz felicidade para o ser humano nesse mundo é você ter saúde, alimentação boa, as coisas andando, né? Infelizmente nós não vemos mais isso no nosso país, no Brasil, né? Em todo canto, em toda cidade. Porque o mal, irmão, é muita atrapalhação. Quando alguém quer fazer uma coisa boa, muitos colocam que é isso e aquilo, vai não sei quem lá, é porque fulano é isso e aquilo, é bolsonarista, é não sei o que lá, e começa a jogar, gado, chamando o povo de gado, que nem tem uns imbecil aí que ainda prega a palavra de Deus, que acha que de crente não tem nada. Eu vejo que tem um cara mesmo aí, um cara maluco aí que fica falando umas bestagens aí sobre a família do ex-presidente, né? Pessoa maluca, um idiota, besta, né? Que fala tanta heresia, vai para redes sociais falar de bestagem, porque sabe. Deixa o cara ganhar e virar o jogo, tu vê se esses mané aí não torna botar tudo dizer quem era bom, porque é isso aí. É isso aí, você vai ver com o que eu tô te falando, deixa chegar a acontecer o que, se ser da vontade de Deus e é de ser as coisas virar o jogo, você vai ver o que eu tô falando. Muitos calabocos que estão hoje indo para redes sociais xingar, né, difamar, até no meio da nossa família mesmo, né? Eu se tiro pela minha família mesmo. Conta hoje em dia nem liga para mim, nem tão tô ligando para isso também. Que se vire, que eu não vou puxar saco de ninguém que não tá nem aí. Quanto, mano? Fala da minha família mesmo, por querer coisa errada, tá no lado dizendo que é isso, que tá minha maravilha, que é isso e aquilo. Muitas vezes fica até muitas vezes sem querer dar atenção, e eu também não sou de estar puxando saco de ninguém. Como diz a palavra de Jesus, Jesus chegou a dizer um dia, a pessoa procurou, Senhor, cadê tua mãe, cadê teus irmãos? Jesus, numa certa
feito, ele falou, e ele palestrando, né, falando da palavra dele, falou, não, meus irmãos estão aqui, esses aqui que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, que está dando ouvido, minha mãe, meus irmãos são esses, né, que nós estamos reunidos aqui. Porque muitas vezes, até na família da gente, irmão, muitas vezes é cada umas pataquadas besta. Eu não carrego isso comigo. Você vota em quem você quiser, você segue quem você quiser, você adora quem você quiser, você carrega estátua, leva, mesmo de estátua, bota no seu túmulo quando morrer, leva junto, vai tudo junto, né? Mas me poupe, né, galera? Me faça meu favor, né? Que muitas vezes chega e muitas vezes a gente vê esse mundo aqui, negócio disso aí, quem reina mesmo é a palavra, é o certo. Vamos ver quem é o certo, quem é errado. Mais cedo ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde a gente vai ver a resposta que Deus vai dar para muita gente nessa terra. Muitos, muitos mesmo. Muitos aí que anda, como se diz, dando risada da miséria, da desgraça dos outros, que nem acontece. Eu vejo tanta gente, né, falando tanta atrocidade contra pessoas aí que levou a quase a morte leva, né, e hoje tem um monte de babaca, né, até no nosso meio aí, né, pessoas que fala essas atrocidades, né? Muitas vezes. Então, infelizmente é isso aí, galera, né? Agora eu continuo pregando a palavra de Deus, a mesma cara que continuou lá atrás, há 18 anos atrás, eu continuo no meu mesmo patamar, não tô nem aí. Quem quiser falar, fala. Quem quiser ir por aqui, dá. Quem quiser estar no meio de igreja que prega bonito, que dá tanto, que faz mais para ser chamado a atenção, vai. Você quer ser destaque, você vai. Só que a vitrine só tem algo em destaque quando ela está sendo valorosa. Moda é assim, você coloca uma coisa na vitrine ali, está em moda, né? Ali depois passou aquele período, né? Então ela sai. Agora nós que é luz, a luz não tem época certa. Luz é luz, ela continua iluminando toda a vida. Nós precisamos da luz. A luz não é destaque, a luz ela é algo é, é brilho que vai lhe iluminar, é foco. A luz é foco, né? Onde você chega, você tem um foco do Espírito Santo de Deus, né? Por mais que muitos tentam é, desfocar a palavra de Deus por causa de muitos falsos profetas, como diz a palavra de Deus, muitas pessoas falam maior bonito para não correr perigo, né? De ser como que fala, banido, né? Ou então ficar sem ninguém, as pessoas ir embora, ele ficar sem receber aquilo. E até os pequenos que abrem alguns ministérios vai no mesmo embalo também, muitas vezes, fazendo a mesma coisa mentiraiada e muitas vezes não compactua com muitas vezes a verdade, né? Outra hora tem medo de falar a verdade. E você tem que falar o que você pensa, o que você sente, o que você está vivendo, o que a realidade, que o mundo que nós estamos vivendo e estão vendo com nossos olhos. Não é coisa, é, as coisas não tá boa, não tá para muita alegria, não tá, não sei de onde esses povos acham tanta alegria mesmo. É uma cortina de fumaça que se for mesmo buscar a realidade no profundo, tem muitas pessoas aí, gente. Se pudesse assim sumir do planeta, sumia. Tem muita gente aí, né? Quando você tem um pulso forte, que você se apega com a palavra de Deus, deixa quem quiser falar besteira, fala, faça você o melhor, se apega com a palavra de Deus, leva a palavra de Deus, né? Prega a palavra de Deus com sinceridade, seja você, não seja um qualquer copiando pessoa, seja você. Quando a gente é a gente, então a gente tem a nossa é, a nossa essência, né? Então sua essência não perde quando você é você. Mas quando você se deixa ser levado, uma hora você está de um lado, outra hora você está assim, outra hora você concorda com algo, outra hora você não concorda. Então, galera, a gente tem que ter a nossa essência, certo? É isso aí. Mas essa foi a palavra de hoje, né? Eu creio que Deus é de abençoar nossas vidas, muitas mães, né? É, que vê aí, tá sem saber o que fazer com seus filhos, doente, porque difícil é na hora da doença, cara, né? Para alimentar, tem hora que você passa dificuldades, você vai dali, arruma uma coisa, dá, agora na hora da doença é difícil, que aí você depende mesmo. Nós dependemos, né?
mas que a nossa esperança, que Deus não deixa nós ficar também na mendigação, na miséria, dependendo de ser impedido de falar a obra dele aqui nessa terra, porque se Deus abençoar a vida do servo dele, ele não vai ter medo de falar a palavra. Se Deus for abençoar, de que maneira, irmão? Lá? Na saúde, né? Ele abençoar na saúde, fazer algo que é para acontecer, algo impossível, que só ele faz algo impossível ser possível. Então, nós temos que ter pulso forte e clamar um Deus e não duvidar do milagre e das obras que Deus tem em nossas vidas, certo? Morrer, morreu. Ah, morreu fulano, mas também falava o que tinha que falar, falava a verdade, certo? Não se misturar, porque muitas vezes é fácil você é, falar da vida da pessoa, discernir muito fake news, falar algo aí que fulano é isso e aquilo, é um cara assim, um cara que não se mistura, deixa eu falar, irmão. Mantém sua essência, seu caráter, né? E para frente nós vamos. Né? Para frente nós vamos. As coisas não ficam toda a vida na mesmice, né? Deus não deixa o servo dele toda a vida na mesmice. Deus não depende de homens aqui na terra para poder mudar a minha e a sua vida. Porque quando ele quer, ele manda. Ele manda. Não é que ele pede favor. Deus não pede favor nem a mim, nem a você, nem a ninguém. Ele manda. E quando manda, você tem que obedecer. Quando Deus manda, tem que obedecer. Não é que quer, mas tem que obedecer. Querendo ou não, tem que obedecer. Até o diabo obedece Deus. Tem que obedecer. Que é um mandado, é uma ordem, né? Então, quando Deus manda, meu irmão, meu amigo, minha amiga, tem que obedecer. Querendo ou não, você gostando de fulano ou de Bertano, se Deus mandou você fazer isso, ai de você se não fazer, né? Ai de você se não fazer. Porque se Deus mandou, é, trata logo de fazer aquilo que Ele está mandando, tocando no seu coração para fazer, porque senão pode ser pior para você. Pode ser pior para você. Quando nós resiste o chamado, a voz de Deus começa a impactar, sabe? Você já viu? Quando o animal fica impactado, né? Que o que é impactado, que ele trava ali, mas não vai, ele apanha muito, chicoteado por aquele domador, porque ele impactou. Quando ele segue as ordens do adestrador ali, que ele vai legal, vai tudo bem. Com Deus não é diferente, né? Você, quando Deus mandar, tem que fazer, né? E todos nós conhecemos a voz de Deus. Porque Deus, ele tem a sua maneira de falar comigo e com você. Tem uma maneira de Deus tratar conosco, né? Nessa terra, para a gente não ficar indeciso se é Deus que está mandando ou não, certo? Muitas vezes tem pessoas que, muitas vezes Deus está mandando algo, você fazer algo e você fica em dúvida. Será que é Deus mesmo? Deus não trabalha. Se é, só de você pensar dentro da sua mente, será que é Deus mesmo? Deus se confirma, é eu mesmo. Não precisa nem você abrir a boca, basta você pensar, Deus vai te confirmar, falar, sou eu mesmo que estou te mandando. Né? Então, porque Deus, ele sonda o nosso pensamento. O diabo não tem capacidade de sondar pensamento. O diabo, ele pega palavra no ar. Né? O diabo, ele fica vendo o que é que você gosta, de que meio você quer estar, de que prato mais você gosta para ele lançar aí a sua cilada, né? É isso aí que o diabo sabe fazer. Agora Deus não. Deus, ele sonda o nosso pensamento, o profundo do nosso coração, né? Até onde a gente aguenta aquele sofrimento, até onde não aguenta, né? Para ele falar, bom, agora chegou a hora de eu agir, eu vou abençoar mesmo meu filho. E quando Deus abençoa, irmão, até o diabo fica assustado. Até as pessoas que antes começam ali a predejar, mas rapaz, aquilo é fulano mesmo. Será que é isso mesmo que aconteceu? Será? Vai então, não. Não duvide do, do que Deus tem para mim e para você, meu irmão. Né? Seja pulso firme, continua firme nos caminhos do Senhor. Mais cedo ou mais tarde, a bênção chega, certo? Na hora certa, no momento exato que Deus ele faz tudo na hora certinha para que nós recebemos a nossa bênção e daí para frente
aquele que antes era humilhado por muitos, muitos começam a correr atrás e falar, isso aí é assim, que é desse jeito, o diabo é desse jeito, certo? Aqueles que lhe odiavam começam a é, fazer de conta que é seu amigo, começa a chegar até você, que nas horas difíceis que nós estamos, até a família abandona, né? Até a família abandona, mas não deixa de desmerecer a palavra de Deus por causa de família, por causa de ninguém. Seja você, tenha a sua essência, mantenha a sua essência, mantenha o seu caráter, continua firme e forte, fazendo aquilo que Deus te mandou, que mais cedo ou mais tarde você vai saber que Deus tem um compromisso contigo, que Deus é contigo, que não te desampara e não vai te desamparar nunca, porque você foi chamado, você foi escolhido, né? Então você nasceu para ser luz, não para ser destaque. Destaque é coisa que coloca em vitrine, em loja. Tem a moda, chega a moda inverno, tá em destaque, as roupas para inverno. Mas passou aquele período da estação, aquilo lá saiu de destaque, já entrou outra coisa nas vitrines com destaque. E a luz não, a luz permanece. Sempre o caminho das trevas tenta, a luz não deixa, que não há espaço para destaque para as trevas, não, certo? Então, perante o servo de Deus, a serva do Senhor também não tem espaço também para aqui não, certo? Mas é isso aí, galera. Obrigado, você que gosta do nosso trabalho, você que não gosta também, que Deus te abençoe, né? Se você concorda ou não concorda, é problema seu, vai ter com Deus, né? Vai ter com Deus. E muitas vezes tem algo. Se você concordar ou não concordar comigo, isso não é comigo. Eu falo aquilo que a palavra de Deus venha, claramente, aquilo que a gente tira um raciocínio dentro da palavra de Deus, né? Não estamos aqui para falar bonito. Falar bonito é quando você copia. Falar bonito para passar a perna nos outros, falar mansinho. Melhor você falar rasgadamente, que mais cedo ou mais tarde alguém vai parar e vai pensar, bem que um dia eu escutei e essa pessoa tinha razão. O nome de Deus, nesse momento, será glorificado. Certo? Então, obrigado, forte abraço e até a próxima. E se inscreve nesse canal. Não deixe de se inscrever, viu? Porque, querendo ou não, você vai precisar de ouvir uma palavra amiga, uma palavra de Deus que vai tocar nesse coração duro, nesse coração de pedra. Um dia você vai sentir a como a espada, né, de dois gumes tocando em você. E você precisa de Deus, como eu preciso, como nós precisamos de Deus. Pois sem Ele nós não somos nada. Forte abraço, beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.